Senhora Carter, a senhora roubou este cartão de crédito? As mãos de Denise tremiam em seu colo. O escritório de compliance cheirava a limpador industrial e medo. Agudo, químico, errado. Do outro lado da mesa estavam 3 pessoas que mantinham toda a vida dela em uma pasta parda. Susan Winters, Assinto Pime, chefe de compliance do hospital, um homem de terno grafite, cujas abotoaduras custavam mais que o aluguel mensal de Denise, e uma mulher com um tablet registrando cada respiração. 26 anos. 26 anos de serviço perfeito no Centro Médico St. Augustine, em Atlanta, e agora ela estava sentada ali, acusada de ser uma ladra. Eu não roubei nada, sussurrou Denise. Sua voz soou pequena, derrotada, nada parecida com a enfermeira confiante do pronto-socorro que acalmava pacientes agressivos e segurava as mãos de estranhos moribundos. O homem se inclinou para a frente. Então explique. Como um cartão de crédito pertencente a Raymond Hale, um bilionário, acabou em sua posse. Explique os $2.452 que a senhora gastou em 5 horas. O número pairou no ar como uma acusação. Denise pensou em sua mãe esperando em casa, no aviso de despejo em sua bolsa, na insulina que acabaria em 6 dias. Ela pensou na verdade e em como, às vezes, a verdade soa como uma mentira. Ele me deu, disse ela. Ninguém falou. Os dedos da mulher pararam sobre o tablet. Você está nos dizendo, disse Susan lentamente, que um homem com um patrimônio de $2,3 bilhões entrou no nosso pronto-socorro e lhe entregou o cartão de crédito dele, sem motivo algum? Havia um motivo, mas começou às 18 horas e se vocês querem a verdade, precisam ouvir tudo. 18 horas antes, 5h47 da manhã. As portas automáticas se abriram com um chiado e Denise entrou no caos controlado. O pronto-socorro nunca dormia, apenas mudava de sabor. O turno da madrugada significava que os desastres da noite ainda estavam sangrando no box 3. As internações psiquiátricas estavam ficando agitadas e a sala de espera estava se enchendo de pessoas que esperaram a noite toda para ver se a dor passaria sozinha. Não tinha passado. Os pés de Denise doíam antes mesmo de ela dar 10 passos. 58 anos, segundo turno dobrado nesta semana, e seu corpo mantinha uma contabilidade precisa de cada sacrifício. Os tênis baratos da Payless, R$ 24,99, o melhor que ela podia pagar, tinham parado de amortecer qualquer coisa há 6 meses. Sua lombar cantava uma canção sobre sacolas de compras carregadas por 3 lances de escada, sobre levantar pacientes com o dobro do seu tamanho, sobre dormir em uma cadeira ao lado da cama de sua mãe quando a dor ficava forte. Ela estava acordada desde as 3h30 da manhã. Sua mãe, Dona Laverne, precisou de ajuda para ir ao banheiro 2 vezes. Na segunda vez, Denise viu como o joelho esquerdo de sua mãe cedeu, a careta que ela tentou esconder. Mãe, a senhora tomou seu remédio de pressão? Vou tomar, querida. Mãe, eu disse que vou. Sua mãe desviou o olhar, encarando a mancha de umidade no teto que elas não podiam consertar. Pare de se preocupar. Denise esquentou arroz e feijão sobras, de 3 dias atrás, mas ainda bons, e viu sua mãe comer metade e alegar que estava cheia. Tradução: guardando o resto para amanhã. Ou para Denise. Dona Laverne racionava comida desde que o dinheiro do mercado começou a faltar no dia 18 de cada mês, e nenhuma discussão mudava isso. Agora, Denise checava o celular na sala de descanso. 4 chamadas perdidas do número de sua mãe entre 5h15 e 5h45 da manhã. Seu estômago revirou. Ela enviou uma mensagem. No trabalho. Você está bem? A resposta veio imediatamente. Bem, querida. Joelhos travando de novo. Tomei meu remédio. Não se preocupe, não se preocupe. Denise aprendera a traduzir a linguagem de sua mãe anos atrás. Bem significava com dor. Não se preocupe. Significava que ela estivera chorando no banheiro onde Denise não pudesse ouvir. Carter, você está no trauma,
Chamou Rodrigues do posto de enfermagem. Box 2 precisa de um acesso, Box 4 está esperando exames e temos um frequente no 5 alegando dores no peito, mas que na verdade só quer café da manhã. Denise guardou o telefone. A regra pela qual ela viveu por 26 anos ecoou em sua cabeça. Nunca peça ajuda. Nunca seja um fardo. Apenas trabalhe mais. Às 9h30 da manhã, ela havia colocado 5 acessos intravenosos, detectado uma interação medicamentosa perigosa, ajudado um adolescente durante um ataque de pânico e reabastecido 3 carrinhos de emergência. Seus pés gritavam, suas costas doíam, mas ela continuava se movendo porque parar significava pensar, e pensar significava calcular os números que nunca batiam. Aluguel vencendo em 6 dias, 1.240. Conta de luz, 3 semanas. Atrasada, 310 horas. Refil de insulina da mãe, 280, mesmo com o cartão de desconto. A van da igreja que costumava levar Dona Laverne ao culto de domingo parou de fazer a rota, o que significava corridas de Uber que elas não podiam pagar, ou sua mãe ficando em casa sozinha, desaparecendo lentamente da comunidade que a mantinha viva. Denise estava reabastecendo gás no corredor quando ouviu a voz, aguda, desesperada, assustada. Não me importa o que seu sistema diz. Eu tinha uma consulta às 9 horas. Ela se virou. O homem tinha cerca de 70 e poucos anos, cabelos prateados, casaco de lã. Caro, apesar do clima ameno de outubro. Mas foram os olhos dele que a pararam, exaustos, aterrorizados de uma maneira que ela reconhecia. O medo de alguém que ouviu palavras como progressão e opções limitadas e precisava dessa consulta como pessoas se afogando precisam de ar. A recepcionista, com pouco mais de 22 anos, continuava clicando no mouse com pânico crescente. Senhor, não há registro. Eu confirmei 2 vezes na semana passada. O homem vacilou. Sua mão no balcão tremeu. Denise deu um passo à frente. Posso ajudar? Ele se virou para ela e sua raiva desmoronou em algo mais cru. Eu só preciso ver meu médico. Por favor. Ela não deveria acessar o sistema de agendamento. Mas ela vinha quebrando essa regra há anos, porque ajudar as pessoas importava mais do que proteger seu emprego. Ela encontrou o problema em 30 segundos. A consulta dele havia sido inserida no banco de dados do departamento errado. 5 minutos e um telefonema depois, ela lhe entregou um novo comprovante de consulta. 13h30. Desta tarde, prédio C, 3º andar. O Dr. Brennan irá atendê-lo. Ele olhou para o papel como se ela tivesse lhe entregado uma tábua de salvação. Você não precisava fazer isso. Sim, eu precisava. Ela sorriu, embora seus pés latejassem e suas costas gritassem e ela quisesse se sentar mais do que queria respirar. O senhor se cuide, ouviu? Ele estudou o rosto dela, olhou de verdade, de uma maneira que a maioria das pessoas não fazia. Ela ouviu. Notar a bainha desfiada do uniforme, os tênis baratos, a maneira como ela mudava o peso de um pé para o outro, porque ficar em pé doía. Há quanto tempo você trabalha naqui? 26 anos. E você ainda se importa o suficiente para resolver problemas que não são seus? Denise pensou em sua mãe, racionando pílulas, porque o frasco tinha que durar até o dia do pagamento. Ela pensou em seu filho, que mandava mensagem 2 vezes por mês se ela tivesse sorte. Ela pensou em suas irmãs, que ligavam quando precisavam de dinheiro, mas desapareciam quando ela precisava. Alguém tem que se importar, disse ela calmamente. O homem enfiou a mão no casaco. Quando sua mão emergiu, segurava um cartão de crédito, pesado, preto, com um peso que parecia errado. Meu nome é Raymond Hale. Vim aqui para entender como o sistema trata as pessoas que ele esquece. Você acabou de me mostrar algo que eu precisava ver. Ele colocou o cartão na palma da mão dela. 24 horas. Use-o para o que você precisa. Não o que você quer. O que você precisa. Há uma diferença. A respiração de Denise parou. Eu não posso. Você pode. 24 horas começando agora. 9h43 da manhã. Quinta-feira. Às 9h43 de sexta-feira, eu te encontrarei.
Ele se virou para sair, fez uma pausa. Não me decepcione, Denise Carter. Então ele se foi, e ela ficou segurando um pedaço de plástico que parecia que poderia explodir. Agora, o escritório de compliance. Então você gastou 2.452, disse. Susan, com base em uma conversa sem testemunhas, sem documentação, sem provas? Eu tenho os recibos, posso mostrar tudo o que comprei. Essa não é a questão. A questão é se você tinha permissão. O homem de terno abriu sua pasta. Mercado, R$ 487. Farmácia, 340. Escritório de energia, 310. Best Buy, 425. Pagamento de aluguel, 890. Ele olhou para cima. Você pagou suas próprias contas com o cartão de crédito de um estranho. Ele me disse para usar para o que eu precisasse. Ou, disse o homem de terno, você encontrou um cartão perdido e viu uma oportunidade. Não. A voz de Denise falhou. Eu não sou uma ladra. Então onde está o cartão agora? Em casa. Eu ia devolvê-lo esta manhã às 9h43, como ele disse. Susan levantou-se. Você está suspensa aguardando investigação. Traga-nos esse cartão imediatamente e reze para que o Sr. Hale confirme sua história. A palavra suspensa a atingiu como um soco. Sem trabalho significava sem salário. Sem salário significava despejo, sem comida, sem remédios, sem esperança. Por favor, sussurrou Denise. Estou dizendo a verdade. Então prove. O que Denise realmente comprou naquelas 5 horas? E Raymond Hale a salvará. Ou ela perdeu tudo ao ousar aceitar ajuda? Inscreva-se agora para descobrir se a verdade pode salvá-la quando ninguém acredita nela. Denise caminhou pelo corredor do hospital em um nevoeiro. Cada rosto pelo qual passava parecia saber. Os sussurros a seguiam como fumaça. Você ouviu? Suspensa. Fraude. De cartão de crédito. Sempre achei que ela fosse diferente. Suas mãos tremiam enquanto ela passava pela saída de funcionários para o estacionamento. O sol de outubro parecia brilhante demais, normal demais para um dia em que tudo estava desmoronando. Ela tateou o telefone e ligou para a única pessoa que sempre atendeu. Tocou 4 vezes. 5. 6. Querida. A voz de sua mãe estava pesada de sono. Você está bem? Você nunca liga durante o turno. Denise abriu a boca e as palavras morreram em sua garganta. Como ela poderia explicar? Mãe, tentei aceitar ajuda e agora acham que sou uma criminosa. Mãe, posso perder meu emprego. Mãe, o aviso de despejo que não te contei acabou de se tornar inevitável. Estou bem, Denise ouviu a si mesma dizer. Só checando a senhora. Dona Laverne fez aquele som que significava que ela ouvia tudo o que Denise não estava dizendo. Vem! Para casa logo? Sim, mãe. Logo. Denise sentou-se em seu Honda de 15 anos, aquele com a luz da injeção eletrônica acesa há 8 meses, e olhou para o prédio do hospital. 26 anos. Ela tinha dado tudo a eles e agora tinham arrancado seu nome da escala como se ela nunca tivesse existido. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de sua colega Shanice. Menina, o que aconteceu? Rodrigues acabou de nos dizer que você está suspensa? Depois Marcos. Di, o pessoal está dizendo que você roubou algo. Isso não é verdade, né? Depois 3 mensagens de sua irmã Renée. Ouvi que você foi demitida. O que você fez? Você ainda pode ficar com o Jaden no sábado? Denise virou o telefone para baixo e dirigiu para casa. 16 horas antes. 18h15, quinta-feira. Denise estava na cozinha apertada de seu apartamento, encarando o cartão de crédito preto no balcão, como se ele pudesse mordê-la. Dona Laverne estava cochilando no quarto, os sons de sua respiração difícil audíveis através das paredes finas. O aviso de despejo estava ao lado do cartão. Letras vermelhas, prazo claro. Pague 1.240 até 31 de outubro ou desocupe o imóvel. 6 dias. Denise pegou o cartão. Colocou-o de volta. Pegou. Novamente. 24 horas. Use-o para o que você precisa.
Ela pensou em ligar para Raymond Hale, pedir algo por escrito, se proteger. Mas ela não tinha o número dele. Não sabia como contatá-lo. Ele dissera que a encontraria às 9h43 da manhã de sexta-feira, o que significava que ela tinha que confiar na palavra de um estranho contra as consequências muito reais de sua vida desmoronando. A voz de sua mãe veio do quarto. Denise, você chegou, querida? Sim, mãe, só fazendo o jantar. Não exagere, não estou com tanta fome. Tradução. Economize a comida, faça durar. Denise tomou uma decisão. Ela pegou sua bolsa, o cartão de crédito e um pequeno caderno onde anotava cada dólar. Se ela ia fazer isso, documentaria tudo. Cada compra, cada motivo, cada recibo. A verdade poderia ser tudo o que ela tinha, mas pelo menos seria completa. Primeira parada. Publix, o mercado A3. Quarteirões. Ela andou pelos corredores como uma mulher desarmando uma bomba. Cuidadosamente, precisamente, ciente de que cada escolha importava. Nada de luxos, nada de desejos. Apenas o que precisavam para sobreviver. Vegetais frescos em vez de enlatados. R$ 43. Sua mãe precisava de fibras. Precisava de vitaminas que realmente tivessem gosto de comida. Peitos de frango, não os cortes mais baratos. R$ 38. Proteína para a cura de sua mãe, para a força. Pão integral, manteiga de verdade, arroz integral, feijão, batata doce, maçãs, bananas. 127. Denise parou no corredor de higiene feminina e quase chorou. Ela estava usando toalhas de papel dobradas há 3 dias porque absorventes não eram essenciais quando o aluguel vencia. Ela colocou uma caixa no carrinho, doses detergente, sabão em pó, papel higiênico, do tipo macio, não a lixa institucional, 34. Multivitamínicos para sua mãe. 28 reais. Meias de compressão que realmente funcionavam, as de grau médico que o médico recomendara 2 anos atrás. 45 graus. No caixa, suas mãos tremiam enquanto ela passava o cartão. A caixa não piscou. A máquina aprovou. Total, $487. Denise carregou as sacolas no carro e sentou-se segurando o volante. Ela tinha acabado de gastar mais em compras do que costumava gastar em 2 meses. A culpa era uma coisa viva, subindo por sua garganta. Mas então, ela pensou em sua mãe comendo meias porções. Em pular refeições, ela mesma para que Dona Laverne pudesse repetir. Na humilhação de ter 58 anos e roubar absorventes do armário de suprimentos do hospital. O que você precisa, não o que você quer. Segunda parada, Walgreens. A técnica de farmácia a conhecia pelo nome. Senhora Carter, a senhora veio cedo para o refil da sua mãe. Eu sei, mas posso pagar hoje. As palavras pareciam estranhas. Ela estava sempre pedindo prorrogações, planos de pagamento, dividindo prescrições para fazê-las durar mais. Insulina, suprimento para 3 meses, R$ 180. Remédio para a pressão arterial, R$ 67. Creme para artrite, a concentração prescrita, 48 alhos. Analgésicos que realmente funcionavam, 24. Antiácido para seu próprio estômago, que queimava há meses, 21 moais. Total, 340. A técnica sorriu. É bom quando as coisas dão certo, não é? Denise assentiu, incapaz de falar devido ao nó na garganta. Terceira parada. Escritório da Georgia Power, centro da cidade. A mulher atrás do vidro à prova de balas tinha a expressão de alguém que ouvira todas as desculpas e não acreditava em nenhuma. Número da conta? Denise deslizou o aviso de atraso pela fenda. 3 semanas de atraso. Texto vermelho. Aviso de corte. A mulher digitou. São 310 reais. Dinheiro ou cartão? Cartão. A transação processou. A mulher lhe entregou um recibo sem calor humano, sem julgamento, apenas profissionalismo cansado. Está em dia agora. Tente pagar na data no próximo mês. Próximo mês. Como se Denise tivesse ideia de como sobreviveria ao próximo mês. Mas pelo menos esta noite, sua mãe teria luz, aquecimento e uma geladeira. Funcionando para aquela insulina. Quarta parada,
A Plus Rent a Center. Essa doeu. O homem na mesa olhou para seu uniforme gasto, seus sapatos baratos, e ela viu o cálculo nos olhos dele. Você pode pagar por isso? Eu preciso pagar meu saldo, disse Denise. Ela devia a eles 1.890 pelo notebook usado, que comprara 8 meses atrás. Aquele que precisava para as consultas de telemedicina de sua mãe durante a Covid, para os cultos virtuais da igreja que mantinham Dona Laverne conectada quando ela não podia sair de casa. Os pagamentos eram 85 bars por mês, e ela tinha perdido 3. Quanto você pode pagar? Ele perguntou. Ela pensou nas 24 horas, no que restava, no que estava por vir. 890 hares. Isso me deixa em dia e adianta parcelas, certo? Ele piscou. Sim, isso funciona. A dívida não desapareceu, mas as taxas de atraso sim. As ligações de ameaça parariam. O aviso de retomada de bens sumiria. Quinta parada. Best Buy. Essa foi a mais difícil. Denise ficou na frente do display de smartphones básicos por 15 minutos antes que um vendedor se aproximasse. Posso ajudá-la a encontrar algo? Um telefone, simples, para minha mãe, para consultas de telemedicina. O antigo celular de flip de Dona Laverne não conseguia baixar o aplicativo MyChart, não fazia chamadas de vídeo com médicos que haviam mudado tudo para o virtual. Isso significava que Denise tinha que faltar ao trabalho para cada consulta, o que significava salários perdidos, o que significava ficar ainda mais atrasada. O associado mostrou a ela um smartphone básico, 189 horas, um ano de serviço pré-pago, 180 $, uma capa protetora, 25 $, película de tela, 15 reais, um carregador portátil porque as tomadas do apartamento não eram confiáveis, 16, total, 425 $. Isso vai permitir que ela faça chamadas de vídeo com o médico? Com certeza, e é fácil de usar. Podemos configurá-lo para você agora mesmo. Denise entregou o cartão. Agora, 19h30, quinta-feira à noite. Denise estava sentada à sua pequena mesa de cozinha com todos os recibos dispostos como evidências em uma cena de crime. Ela havia gasto 2.452 reais em 5 horas, em mantimentos, remédios, contas, aluguel, um telefone para que sua mãe pudesse ver um médico sem que Denise perdesse mais um dia de pagamento. Nada frívolo, nada egoísta, apenas sobrevivência. Dona Laverne entrou na cozinha arrastando os pés, sua bengala batendo contra o linóleo gasto. Querida, por que você comprou toda essa comida? De onde veio esse dinheiro? E foi aí que o telefone de Denise tocou. O nome de sua irmã Renée piscou na tela. Ela atendeu. Oi, Renée. Garota, a prima da Shanice trabalha no Publix e ela disse que você apareceu lá com um cartão preto chique, comprando mantimentos como se tivesse ganhado na loteria. O que está acontecendo? Você ganhou na Powerball e não contou a ninguém? O sangue de Denise gelou. Não é nada disso. Então é o quê? Porque eu poderia usar uma ajuda com... Renée, não posso falar agora. Não pode falar, mas... Pode gastar dinheiro que aparentemente conseguiu de algum lugar? É assim que funciona? Denise desligou. Suas mãos tremiam novamente. O telefone tocou imediatamente. Sua outra irmã, Keisha. Então, uma mensagem de seu filho. Mãe, a tia Renée disse que você ganhou um dinheiro? Outra mensagem de Renée. Não ignore a família. Outra de Keisha. Preciso de $200 para o material escolar do Trey. Você pode ajudar. Denise desligou o telefone. Dona Laverne sentou-se em uma cadeira, fazendo uma careta. Querida, o que está acontecendo? Tentei aceitar ajuda, mãe, e agora não sei se piorei tudo. Sua mãe estendeu a mão sobre a mesa e pegou a mão de Denise. Seu aperto era fraco, mas firme. Você tem carregado toda essa família nas costas por 4 anos. Se alguém finalmente quis ajudar, você fez certo em aceitar. Mas e se... Sem e se. Você fez o que tinha que fazer. Agora lidamos com o que vem. A seguir. Juntas. Denise olhou para sua mãe. 76 anos, corpo falhando, espírito inquebrável.
e sentiu algo se abrir em seu peito. Pela primeira vez em 26 anos, ela havia pedido ajuda. E o mundo poderia puni-la por isso. Mas esta noite, sua mãe comeria uma refeição de verdade. Tomaria seu remédio. Dormiria com as luzes acesas. Amanhã, Denise enfrentaria as consequências. A família de Denise a destruirá antes que Raymond Hale possa confirmar a verdade. E o que acontece quando todos que a ignoraram de repente querem um pedaço? Inscreva-se para descobrir se ela pode sobreviver às pessoas que afirmam amá-la. Denise acordou às 4h47 da manhã com 17 chamadas perdidas e 32 mensagens de texto. Ela ligou o telefone novamente por hábito, a memória muscular de estar de plantão por 26 anos sendo mais forte que seu instinto de autopreservação. As mensagens pintavam um quadro que ela reconhecia, mas nunca havia experimentado desse ângulo. Todos que estavam ocupados demais para ajudar, de repente tinham tempo para fazer perguntas. René, você vai mesmo me ignorar assim? Queixa. Eu sou sua irmã, e você nem me responde, Marcos Jr. Mãe, o que está acontecendo? Tia René não para de ligar René. Eu sei que você vê essas mensagens, prima Débora, de quem ela não ouvia falar há 2 anos. Ei, prima, ouvi dizer que você está bem. Vamos conversar, queixa. Eu preciso desses $200 hoje. A excursão do Trey é amanhã. René, tá bom. Não ajude sua família. Veja se nós te ajudamos quando você precisar de algo. A ironia teria sido engraçada se não estivesse destruindo-a por dentro. Por 4 anos, Denise tinha sido a única ligando, pedindo, implorando por ajuda com a mãe delas. Por 4 anos, todos estavam quebrados demais, ocupados demais, longe demais. Mas agora que achavam que ela tinha dinheiro, encontraram o número dela sem problemas. Ela sentou na beira da cama no escuro, o telefone brilhando em suas mãos, e sentiu algo mudar. Um pequeno e duro núcleo de raiva que ela vinha engolindo há anos finalmente se alojou em sua garganta, onde ela não podia ignorá-lo. A voz de Dona Laverne veio do quarto ao lado. Está acordada, querida? Sim, mãe. Vem aqui. Quero te mostrar uma coisa. Denise encontrou sua mãe sentada na cama, o novo smartphone no colo, brilhando suavemente. O rosto de Dona Laverne estava radiante. Descobri como aumentar as letras, disse ela orgulhosamente. E olha, encontrei a transmissão ao vivo da igreja. Posso assistir ao culto de domingo bem aqui. Seus olhos brilharam. Estou perdendo a igreja há 8 meses, Denise. 8 meses me sentindo isolada do meu povo. E agora, ela pressionou a mão no peito. Agora posso voltar. Denise sentou na cama ao lado da mãe e chorou. Querida, o que há de errado? Eles acham que eu roubei, mãe. O cartão. O hospital me suspendeu. E todo mundo, René, Queixa, até Marcos, todos querem algo, mas ninguém pergunta se estou bem. Dona Laverne largou o telefone e segurou o rosto de Denise em suas mãos calejadas. Ouça-me. Você tem sido a única a aparecer por 4 anos. A única pagando minhas contas, comprando meus remédios, me levando às consultas, sentando comigo quando a dor aperta. Suas irmãs me ligam 2 vezes por mês se eu tiver sorte, e seu filho manda emojis como se fosse o mesmo que se importar. Então, se eles estão chateados agora, essa é a vergonha deles para carregar, não a sua. Mas e se eu perder meu emprego? Então damos um jeito. Juntas. O aperto de Dona Laverne aumentou. Você tem nos carregado sozinha. Por muito tempo, talvez seja a hora de deixar ir as pessoas que só aparecem quando acham que você tem algo que elas querem. Denise queria acreditar nela, mas os números não mudavam só porque a verdade estava do lado dela. 9h15 da manhã, sexta-feira. Centro Médico St. Augustine. Denise voltou ao hospital carregando o cartão de crédito preto em um envelope, com todos os recibos organizados cronologicamente. Ela mal dormira, ensaiara o que diria 100 vezes e ainda sentia que estava caminhando para sua própria execução. Susan Winters a esperava em seu escritório com as mesmas 2 pessoas de
Ontem, o homem de terno e a mulher com o tablet. Senhora Carter, trouxe o cartão? Denise deslizou o envelope pela mesa. Está tudo aí. O cartão, cada recibo, notas sobre o que comprei e por quê. Gastei 2.452 em compras, remédios, contas, aluguel e um telefone para as consultas de telemedicina da Sidus-Dassam. Minha mãe, nem $1 em nada que não fosse necessário. O homem de terno abriu o envelope e começou a examinar os recibos. Sua expressão não revelava nada. Contatamos o escritório do Sr. Hale ontem à noite, disse Susan. Eles confirmaram que ele esteve neste hospital na quinta-feira de manhã para uma consulta de cardiologia. A esperança tremulou no peito de Denise. Então ele estava aqui. Isso prova que ele estava aqui. Não prova que ele lhe deu o cartão. Susan cruzou as mãos. Na verdade, a assistente dele pareceu bastante surpresa quando perguntamos sobre isso. Ela disse que o Sr. Hale nunca mencionou dar seu cartão de crédito a ninguém e que ele está atualmente incomunicável, em reuniões o dia todo hoje. A esperança morreu. Mas ele disse que me encontraria às 9h43. Ele disse: Senhora Carter, temos um problema. O homem de terno levantou os olhos dos recibos. Tudo o que a senhora comprou foi para seu benefício pessoal. Seu aluguel, suas contas, os medicamentos da sua mãe. Se o Sr. Hale realmente lhe deu este cartão, ele presumivelmente pretendia que a senhora ajudasse pacientes, doasse para a caridade, algo altruísta. Em vez disso, a senhora pagou suas próprias contas. A visão de Denise embaçou. Ele disse: o que você precisa. Ele disse que há uma diferença entre necessidade e desejo. Eu mostrei a ele necessidade. Ou você viu uma oportunidade e a aproveitou. Não. A voz dela falhou. Eu não sou uma ladra. A mulher com o tablet falou. Senhora Carter, seu arquivo de funcionário mostra 17 anotações disciplinares ao longo dos anos por acessar registros de pacientes sem autorização, dar conselhos médicos fora de sua alçada e violar protocolos hospitalares para ajudar pacientes a lidar com problemas de seguro. Ela fez uma pausa. A senhora tem um padrão de quebrar regras quando acha que está ajudando as pessoas. Essas regras estavam erradas. Os pacientes estavam sendo prejudicados por erros de papelada e... Essa não é uma decisão sua, interrompeu o homem de terno. E isso estabelece um padrão de comportamento. Senhora acredita que seu julgamento substitui a política. Denise levantou-se abruptamente. Trabalho aqui há 26 anos, salvei vidas, segurei mãos quando pessoas morreram sozinhas, peguei erros de medicação, acalmei pacientes violentos, treinei novas enfermeiras, cobri turnos quando as pessoas faltaram. Dei tudo a este hospital, e vocês vão me demitir porque aceitei a ajuda de alguém que ofereceu? Não estamos demitindo você, disse Susan cuidadosamente. Ainda. Mas você permanece suspensa até que possamos confirmar sua história com o Sr. Hale diretamente. E se não pudermos... Ela não terminou a frase. Não precisava. Denise saiu do escritório com pernas que mal a sustentavam. No corredor, ela passou por Marcos e Shanice. Marcos desviou o olhar. Shanice articulou. Sinto muito com os lábios, mas não parou de andar. Ela chegou ao carro antes que o ataque de pânico a atingisse. Peito apertado, respiração curta, mãos tremendo tanto que ela não conseguia colocar a chave na ignição. Ela ficou sentada no estacionamento por 20 minutos, tentando respirar, tentando pensar, tentando descobrir como sobreviveria se Raymond Hale nunca aparecesse. Seu telefone vibrou. Renée, então... Você conseguiu dinheiro pro aluguel, mas não $200 para a excursão do seu sobrinho? Isso é sacanagem. Outra vibração. Queixa. A mãe me contou o que aconteceu. Se você for demitida, pode ficar com as crianças enquanto eu trabalho? Outra. Seu filho. Mãe, pode me ligar quando tiver um minuto? Denise desligou. O telefone, ligou o carro e dirigiu para casa por uma cidade que de repente parecia hostil e desconhecida. 11h30. Apartamento de Denise. Dona Laverne tinha feito chá, do tipo chique que Denise comprara ontem,
do tipo que realmente tinha gosto bom, em vez da marca barata da loja que tinha gosto de água quente e arrependimento. Elas se sentaram à mesa da cozinha juntas e, pela primeira vez em 4 anos, Denise contou tudo à mãe. Os números que nunca batiam, as refeições puladas, os absorventes roubados do armário do hospital, as noites que ela chorava no carro antes de entrar, porque não podia deixar Dona Laverne vê-la desmoronar. O aviso de despejo, a conta de luz, o peso constante e esmagador de ser a única que aparecia. Por que você não me contou? Dona Laverne perguntou, lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado. Porque a senhora teria parado de comer, parado de tomar seu remédio, tentado consertar. E a senhora não pode, mãe. A senhora não pode trabalhar. Não pode fazer mágica com dinheiro. A única coisa que a senhora poderia fazer era sofrer mais, e eu não ia deixar isso acontecer. Elas choraram juntas, segurando as mãos sobre a mesa barata, e Denise sentiu algo destravar em seu peito. Uma válvula de pressão que ela mantivera selada por tanto tempo que esquecera que estava lá. O que acontece agora? Dona Laverne finalmente perguntou. Eu não sei. Se Raymond Hale não aparecer, se ele não confirmar que me deu aquele cartão, eles vão me demitir. Provavelmente me processar. E mesmo que ele apareça... Ela gesticulou para o telefone, escuro e silencioso no balcão. Minha família já decidiu que eu sou a vilã. Então, eles não são sua família. Família aparece. Família carrega um ao outro. Essas pessoas? A voz de Dona Laverne endureceu. Essas são apenas pessoas com quem você tem parentesco. Há uma diferença. Uma batida na porta fez as duas pularem. Denise abriu e encontrou Shanice parada no corredor, ainda de uniforme. Estou no meu horário de almoço, disse Shanice rapidamente. Não posso ficar, mas precisava que você soubesse. Eu acredito em você. E não sou a única. Marcos também acredita. Ele só está com medo de dizer porque Rodrigues está de olho em todo mundo. Mas nós conhecemos você, Di. Sabemos que você não roubaria. Os olhos de Denise arderam. Obrigada. Tem outra coisa. Shanice olhou para o corredor, depois baixou a voz. Aquele homem que estava aqui ontem? Raymond Hale? A segurança tem imagens dele no pronto-socorro. Ouvi eles falando sobre isso. Você não estava mentindo sobre ele estar aqui. Mas eles conseguem vê-lo me dando o cartão? Eu não sei, mas talvez seja o suficiente. Shanice apertou o braço dela. Aguente firme, Di. A verdade tem que valer de alguma coisa. Depois que ela saiu, Denise ficou parada na porta, sentindo o primeiro fio frágil de esperança se tecer novamente em seu peito. A verdade tinha que valer de alguma coisa. Tinha que valer. Mas e se as imagens de segurança não mostrarem o suficiente? E se Raymond Hale nunca mais voltar? Inscreva-se para descobrir se Denise pode provar a verdade antes que toda a sua vida desmorone. E se estar certa é o bastante quando o sistema é projetado para duvidar de você. As imagens de segurança estavam granuladas e incompletas e estavam prestes a determinar o resto da vida de Denise. Ela estava sentada em uma pequena sala de conferências no Centro Médico St. Augustine, com Susan Winters, o homem de terno que finalmente se apresentara como Kenneth Bradshaw, do departamento jurídico do hospital, e 2 seguranças debruçados sobre um laptop. Ali, disse um oficial, pausando o vídeo. Isso é 9h41 da manhã, quinta-feira, corredor principal do PS, câmera 7. A tela mostrava Denise no posto de enfermagem, depois Raymond Hale se aproximando da recepção. O ângulo estava errado. A câmera pegava a parte de trás da cabeça. Dele, o perfil de Denise, mas não as mãos deles. Não o momento em que ele lhe entregou o cartão. Conseguem ver alguma coisa? Perguntou Susan. O oficial deu zoom. A imagem pixelizou até a inutilidade. Não claramente. Eles estão conversando, mas não consigo distinguir nenhuma troca de objetos. Kenneth Bradshaw se inclinou para a frente. E os outros ângulos? A câmera 3 cobre a sala de espera, mas tem uma coluna bloqueando a visão.
A câmera 9 pega o corredor, mas estão muito longe. O oficial abriu mais 3 clipes. Cada um mostrava Denise e Raymond conversando, mas nenhum capturava. O momento crítico. O estômago de Denise se contorceu. Ele me deu o cartão. Não estou mentindo. As imagens não provam que você está, disse Susan cuidadosamente, mas também não provam que você não está. Então, e agora? Agora esperamos o Sr. Hale responder às nossas mensagens. Kenneth checou. O telefone. O escritório dele tem sido menos que cooperativo. Menos que cooperativo. Tradução. O pessoal de Raymond Hale achava que o hospital estava tentando extorquir o chefe deles e Denise era um dano colateral. Quanto tempo eu espero? Perguntou Denise. Quanto tempo fico suspensa? Enquanto minha família desmorona? Até termos respostas. A voz de Susan não era indelicada, mas era final. Sinto muito, Sra. Carter. É o melhor que posso fazer. Denise saiu da sala de conferências para a luz do sol do final de outubro e percebeu que não tinha para onde ir. Nenhum trabalho para ancorá-la. Nenhuma rotina para mantê-la inteira. Apenas um telefone cheio de mensagens de pessoas que queriam pedaços dela e uma mãe em casa que merecia mais do que uma filha que poderia estar desempregada na segunda-feira. Seu telefone vibrou. Não era família dessa vez. Um número que ela não reconhecia. Ela atendeu. Alô? Sra. Carter? Uma voz de mulher, profissional e cortada. Aqui é Jennifer Marks do canal 4 News. Recebemos uma denúncia anônima sobre uma enfermeira do St. Augustine que supostamente roubou um cartão de crédito de um proeminente empresário de Atlanta. Gostaria de comentar. A visão de Denise ficou branca nas bordas. Eu não roubei nada. Então a senhora nega as alegações? Não há alegações. Há um mal-entendido. E nossa fonte diz que a senhora está suspensa aguardando uma investigação de fraude. Isso é preciso? Quem é sua fonte? Não posso revelar. Isso. Mas se quiser contar o seu lado da história... Denise desligou. Suas mãos tremiam tanto que ela quase deixou o telefone cair. Estava acontecendo. O pesadelo estava sofrendo metástase, espalhando-se além do hospital para o mundo onde reputações morriam e pesquisas no Google duravam para... Sempre. Em algum lugar, alguém tinha falado com a imprensa. E agora o nome dela, o rosto dela, a vida dela, estaria ligado a palavras como fraude e roubo e investigação. Ela ligou para Shanice. Você contou para alguém fora do hospital? O quê? Não! Di, o que houve? O canal 4 News acabou de me ligar. Alguém os avisou. Shanice prendeu a respiração. Ah, não. Ah, Di, eu juro que não fui eu. Eu não... Eu sei, mas alguém foi. Denise encostou-se no carro, o metal quente contra as costas. Isso vai sair no noticiário. Minha mãe vai ver, meu filho, todo mundo. Talvez não publiquem. Talvez chequem os fatos e percebam que não há história. Ambas sabiam que isso era mentira. A história não era a verdade, era o drama. Enfermeira acusada de fraude dava manchetes. Enfermeira inocentada era uma nota de rodapé na página 7. Denise dirigiu para casa no piloto automático, sua mente percorrendo os piores cenários como uma oração que ela não conseguia parar de recitar. 15h45. Apartamento de Denise. Dona Laverne estava assistindo à transmissão da igreja quando Denise entrou. Ela olhou para cima, viu o rosto da filha e desligou o telefone. O que aconteceu? Denise contou a ela. Sobre as imagens de segurança, o inalcançável Raymond Hale, a repórter. A cada palavra, ela via a expressão da mãe endurecer em algo feroz e protetor. Eles estão tentando te destruir, disse Dona Laverne quando Denise terminou. Eles estão tentando proteger o hospital. Dá no mesmo. A mãe lutou para ficar de pé, fazendo uma careta quando os joelhos travaram. E suas irmãs, seu filho, estão ligando para saber como você está? Denise olhou para o telefone. 17 novas mensagens, todas pedindo algo ou acusando-a de algo. Nenhuma perguntando se ela estava bem. Foi o que pensei.
Dona Laverne foi para a cozinha e começou a tirar ingredientes. Os vegetais frescos que Denise comprara, a manteiga de verdade, o frango. Vamos fazer um jantar adequado. E depois vamos descobrir o que você faz quando as pessoas que deveriam te proteger não o fazem. Mãe, a senhora não precisa... Sim, eu preciso. Você tem cuidado de mim por 4 anos. Esta noite eu cuido de você. Elas cozinharam juntas na cozinha pequena e por algumas horas Denise se permitiu fingir que tudo estava normal, que ela tinha um emprego para onde voltar, que seu nome não estava prestes a ser arrastado pelo noticiário, que a verdade importava tanto quanto deveria. Às 18h30, o telefone tocou. Número desconhecido novamente. Ela quase não atendeu, mas algo a fez atender. Senhora Carter? Uma voz masculina desta vez, quente e levemente divertida. Aqui é Raymond Hale. Entendo que a senhora tem tido alguns problemas por minha causa. Os joelhos de Denise cederam. Ela sentou-se com força na cadeira da cozinha. Sr. Hale, Sim, o hospital acha que roubei seu cartão. Foi o que ouvi. Minha assistente tem recebido ligações cada vez mais frenéticas do departamento jurídico do St. Augustine. Ele fez uma pausa. Peço desculpas. Não antecipei essa reação. Pensei que o cartão em si seria prova suficiente das minhas intenções. Eles precisam que o senhor confirme que o deu para mim, de livre vontade. Claro, vou ligar para eles imediatamente e... Eles precisam que o senhor venha. Pessoalmente, interrompeu Denise. Eles precisam de documentação. Precisam que seja oficial, testemunhado e comprovável. Raymond ficou quieto por um momento. Isso é mais complicado. Estou em Nova York para reuniões até segunda-feira. Segunda-feira. 4 dias de distância. 4 dias de... suspensão, repórteres ligando, sua família circulando e sua reputação se dissolvendo. Entendo, disse Denise, mesmo não entendendo. Mesmo querendo gritar. Senhora Carter, Denise, eu vou consertar isso, mas preciso que você aguente até segunda-feira. Pode fazer isso? Eu tenho escolha? Sempre. Temos escolhas. A questão é se temos boas escolhas. Ele suspirou. Para o que vale, eu vi o que a senhora comprou. Meu banco me envia alertas de transação, mantimentos, remédios, contas, um telefone para telemedicina. Você fez exatamente o que eu pedi. Mostrou-me como é a necessidade. E agora está sendo punida por isso. Sim, isso acaba na segunda-feira, eu prometo. Depois que ele desligou, Denise ficou olhando para o telefone. Segunda-feira parecia uma vida inteira de distância. Dona Laverne colocou um prato na frente dela, frango temperado corretamente, vegetais que tinham gosto de comida de verdade, arroz que não era de 3 dias atrás. Ele ligou? Ele vai consertar na segunda. Mas não hoje. Não hoje. Elas comeram em silêncio e Denise tentou encontrar conforto na refeição, na presença da mãe, no fato de que pelo menos Raymond Hale era real e estava disposto a ajudar. Mas o alívio era fino, frágil, facilmente estilhaçado pelo conhecimento de que mais 4 dias disso poderiam quebrá-la completamente. Às 20h17, seu telefone acendeu com um alerta de notícias. Enfermeira do Centro Médico St. Augustine sob investigação por fraude de cartão de crédito. A história estava no ar. E enterrado no 3º parágrafo estava o nome completo dela. O nome de Denise está no noticiário, sua família está fechando o cerco e Raymond Hale só volta na segunda-feira. Ela consegue sobreviver a 4 dias de vergonha pública sem perder tudo, incluindo a si mesma. Inscreva-se para descobrir o que acontece quando o mundo inteiro acha que você é culpada e tudo o que você tem é a verdade. A manhã de domingo pareceu um afogamento em câmera lenta. Denise acordou com 147 notificações no telefone. Mensagens, marcações, compartilhamentos, comentários de pessoas com quem não falava há anos, todos com opiniões sobre seu caráter baseadas em uma notícia de 200 palavras que errou metade dos fatos. Sempre soube que tinha algo estranho com ela. Enfermeiras ganham bem.
Por que ela precisaria roubar? Pobre da mãe dela, tendo uma filha assim inocente até que se prove o contrário, pessoal. Ah, para, a evidência está bem ali. O artigo tinha o nome dela, a idade, o hospital e detalhes suficientes apenas para fazê-la parecer culpada, evitando tecnicamente a calúnia. Nenhuma menção de Raymond Hale dando permissão. Nenhuma menção do que ela realmente comprou. Apenas enfermeira suspensa sob investigação por uso não autorizado de cartão de crédito pertencente a empresário proeminente. Dona Laverne insistiu em ir à igreja. A igreja real, não a transmissão ao vivo, porque não estou me escondendo como se tivéssemos feito algo errado. Denise ajudou a mãe a se vestir com suas melhores roupas de domingo, chamou um Uber que elas realmente não podiam pagar e a viu entrar na Igreja Batista Ebenezer com a cabeça erguida e a bengala batendo firmemente no pavimento. Denise ficou em casa. Ela não conseguia encarar os sussurros, os olhares, as perguntas, disfarçadas de preocupação. Às 11h23, alguém bateu na porta. Ela olhou pelo olho mágico e viu seu filho, Marcus Jr., 29 anos, usando a mesma expressão que usava quando criança, quando quebrava algo e não tinha certeza se devia confessar ou correr. Denise abriu a porta. Oi, mãe. Marcus? Ela se afastou. Entre. Ele entrou no apartamento em que crescera, menor agora que ele vira o mundo, mais gasto do que ele provavelmente lembrava. Ela o observou assimilar o sofá remendado, a tinta descascada, a geladeira coberta de lembretes de consultas médicas e avisos de contas vencidas que ela não tivera tempo de jogar fora. Você dirigiu de Atlanta até aqui? Perguntou Denise. Sim, Ele esfregou a nuca. A tia Renée me ligou. Disse que você estava com problemas. Disse que estava agindo como louca, gastando dinheiro que não tinha, e agora está suspensa do trabalho. Foi isso que ela disse? É verdade? Denise serviu café para si mesma, o tipo bom que comprara na quinta-feira à noite, e contou ao filho a mesma história que contara ao hospital, ao escritório de compliance e a si mesma 100 vezes. A cada palavra, ela observava o rosto dele, procurando o momento em que ele decidiria se acreditaria nela. Quando ela terminou, ele ficou quieto por um longo tempo. Então esse bilionário simplesmente te deu o cartão dele porque você o ajudou a encontrar a consulta? Sim. E você gastou com aluguel e compras? Sim. Mãe, isso soa loucura? Inacreditável? Como algo que uma mulher desesperada inventaria? A voz de Denise endureceu. Eu sei como soa, Marcos, mas é a verdade. Ele desviou o olhar. As tias acham que você está tendo um colapso. Acham que o estresse finalmente te pegou e... As tias, interrompeu Denise, não ajudam com a vovó Laverne. Há 4 anos. Elas não ligam a menos que precisem de algo. Não visitam, não mandam dinheiro, não aparecem. Então me perdoe se eu não me importo com o que elas pensam. Marcos recuou. Isso não é justo. O que não é justo nisso? Me diga uma vez nos últimos 4 anos que Renée ou Keisha me ajudaram a pagar o remédio da vovó. Uma vez que a levaram a uma consulta. Uma vez que ficaram acordadas com ela quando ela estava com dor. Elas têm a vida delas, mãe. E eu não tenho? As palavras saíram mais afiadas do que ela pretendia. Eu trabalhei até a exaustão por 26 anos. Sacrifiquei tudo. Minha saúde, minhas economias, meu tempo, para cuidar de todos os outros. E na única vez que alguém oferece me ajudar, na única vez que aceito, todos acham que sou ladra ou louca. Ela pousou a xícara de café antes de atirá-la. Onde você estava, Marcos? Quando eu pulava? Refeições para a vovó comer? Quando eu roubava absorventes do trabalho porque não podia comprá-los? Onde você estava? Eu não sabia que estava tão ruim. Porque eu não te contei, porque não queria ser um fardo, porque passei minha vida inteira garantindo que todos os outros estivessem bem. E esqueci que também tenho permissão para precisar de ajuda. Marcos levantou-se abruptamente. Eu devia ir. Você devia. Ele parou na porta. Mãe,
Eu quero acreditar em você. Mas se esse cara não aparecer amanhã, se você não puder provar, então eu lidarei com isso, como lido com tudo. Sozinha. Depois que ele saiu, Denise sentou-se no apartamento silencioso e sentiu a solidão pousar sobre ela como um peso. Ela criou aquele menino sozinha depois que o pai foi embora. Trabalhou em turnos dobrados para pagar a faculdade dele. Esteve em cada jogo, cada formatura, cada momento. Importante. E agora, quando precisava que ele acreditasse nela, ele não conseguia. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Shanice. Você está assistindo ao noticiário? Denise ligou à TV. O Canal 4 estava exibindo uma continuação da história. Questões levantadas sobre a suspensão da enfermeira. Hospital. Permanece em silêncio. Eles encontraram pessoas para entrevistar. Um ex-paciente que disse que Denise sempre pareceu amigável demais, como se quisesse algo. Uma fonte do hospital que mencionou seu histórico de violações de protocolo. A repórter parada do lado de fora do St. Augustine, especulando sobre o que a investigação poderia descobrir. Nenhuma menção aos seus 26 anos de serviço perfeito. Nenhuma menção às vidas que salvou, aos pacientes que defendeu, às vezes que foi além do dever. Apenas insinuações e suspeitas embaladas como jornalismo. Denise desligou a TV e ligou para a única pessoa que ainda poderia acreditar nela. Shanice atendeu imediatamente. Di, sinto muito. Não acredito que estão exibindo essas histórias sem... Preciso que você faça algo por mim, interrompeu Denise. Amanhã de manhã, quando Raymond Hale vier ao hospital, preciso de uma testemunha, alguém que possa documentar tudo. Você pode fazer isso? Claro. Mas Di, e se ele não aparecer? Ele vai. Ele prometeu. Ok. Mas se ele não... Então acabou para mim, e lidarei com isso quando acontecer. Mas até lá, estou escolhendo acreditar que uma pessoa neste mundo realmente quis dizer o que disse. Depois que desligou, Denise sentou-se na escuridão crescente e esperou a mãe voltar para casa. O apartamento parecia quieto demais, vazio demais. Muito parecido com uma prévia do que sua vida poderia se tornar se tudo desmoronasse. Às 16h47, Dona Laverne entrou. Pela porta, movendo-se mais devagar que o normal, mas sorrindo. Como foi a igreja? Perguntou Denise. Bom, o pastor Kelvin orou por você. A congregação toda orou. Eles sabem? Querida, todo mundo sabe. Seu nome saiu no noticiário. Dona Laverne sentou-se no sofá com uma careta. Mas o pastor... Kelvin, ele disse algo que eu precisava ouvir. Ele disse que às vezes Deus nos deixa cair no fogo para que possamos ver quem está disposto a entrar lá para nos buscar. E às vezes a resposta é ninguém. Mas isso não significa que deixamos de valer a pena ser salvos. Denise sentou-se ao lado da mãe e descansou a cabeça no ombro dela. E se Raymond Hale não aparecer amanhã? Então damos um jeito, juntas, mas acredito que ele vai aparecer. Um homem não dá seu cartão de crédito sem motivo. Ele estava testando algo, querida, e acho que você passou. Ou eu falhei, e é por isso que ele não atende. Ou ele está ocupado, e você está em espiral. Dona Laverne deu um tapinha na mão dela. Durma um pouco. Amanhã vai ser um longo dia. Mas Denise não dormiu. Ela ficou deitada na cama vendo o relógio avançar em direção à segunda-feira, em direção às 9h43 da manhã, em direção ao momento em que Raymond Hale a salvaria ou provaria que ela fora tola em ter esperança. Às 2h17 da manhã, seu telefone vibrou com um e-mail do departamento de RH do hospital. Sua suspensão foi estendida, aguardando a resolução da investigação em andamento. Por favor, não contate a equipe do hospital ou tente entrar. Na propriedade do hospital, sem autorização prévia. Suspensão estendida. Tradução. Eles estavam montando um caso para demiti-la. Denise leu o e-mail 3 vezes, depois desligou o telefone e encarou o teto até o amanhecer. É segunda-feira de manhã, e tudo depende se Raymond Hale manterá sua promessa.
Ele aparecerá e limpará o nome de Denise. Ou ela perderá tudo porque ousou confiar em um estranho? Inscreva-se agora para descobrir se a verdade é suficiente ou se alguns fogos queimam quente demais para sobreviver. Segunda-feira, 9h15 da manhã. Denise estava do lado de fora do centro médico St. Augustine sob a luz do sol de outubro, vestindo seu melhor uniforme, o azul marinho sem nenhum desfiado, aquele que ela guardava para avaliações de desempenho e reuniões importantes. Suas mãos não paravam de tremer. Shanice esperava ao lado dela, telefone pronto para gravar. Ele vai aparecer, disse ela pela terceira vez. Ele prometeu. As pessoas prometem muitas coisas. Às 9h27, um sedã preto entrou no estacionamento de visitantes. Raymond Hale saiu, vestindo um terno caro e a mesma expressão calma que usava quando lhe entregara o cartão de crédito 5 dias e uma vida atrás. Os joelhos de Denise quase cederam de alívio. Raymond se aproximou, os olhos gentis. Senhora Carter, peço desculpas pelo atraso. Vamos esclarecer isso? A reunião com Susan Winters e Kenneth Bradshaw durou 47 minutos. Raymond explicou o experimento, palavra dele, calma e claramente. Ele vinha visitando hospitais por todo o país incógnito, observando como a equipe tratava pacientes vulneráveis. A compaixão de Denise o impressionara. O cartão de crédito era um teste para ver o que alguém que genuinamente entendesse a necessidade faria com abundância temporária. Ela gastou exatamente como eu esperava, disse Raymond. Em necessidades, em sobrevivência, no tipo de dignidade que nosso sistema diz às pessoas que elas não merecem a menos que possam pagar. Kenneth Bradshaw limpou a garganta. Com todo o respeito, Sr. Hale, o senhor poderia ter nos informado sobre esse experimento de antemão. Eu poderia, mas então a Sra. Carter teria sido protegida pela minha reputação em vez de julgada por seu próprio mérito. E esse era precisamente o ponto. Raymond tirou uma pasta. Pedi ao meu advogado que redigisse uma declaração confirmando tudo. Também estou preparado para fazer uma doação substancial ao Fundo de Emergência do St. Augustine para funcionários que enfrentam dificuldades financeiras. Talvez possamos evitar que outras enfermeiras tenham que escolher entre sua própria sobrevivência e o cuidado de seus pacientes. Susan olhou para Denise. Senhora Carter, sua suspensão está revogada com efeito imediato. Precisaremos que assine alguns papéis, mas está liberada para voltar ao trabalho. Denise deveria ter se sentido aliviada. Em vez disso, sentiu-se oca. Preciso dizer algo antes. Ela olhou para Kenneth, para Susan, para a mulher que gravara. Seu interrogatório. Trabalhei aqui por 26 anos. Nesse tempo, quebrei protocolos para ajudar pacientes com erros de seguro. Acessei registros sem autorização para pegar erros de medicação. Fiquei até tarde, cheguei mais cedo, cobri turnos e fiz o que foi preciso para garantir que as pessoas não fossem esquecidas. Ela fez uma pausa. E até a última quinta-feira, ninguém se importava. Mas no momento em que acharam que eu tinha pego algo para mim, fui investigada em horas. Isso me diz tudo o que preciso saber sobre como este hospital valoriza sua equipe. Senhora Carter, começou. Susan, não terminei. Aceito que minha suspensão foi revogada. Mas preciso de tempo para decidir se quero voltar para um lugar que estava pronto para destruir minha reputação sem nem tentar acreditar em mim primeiro. Ela saiu antes que alguém pudesse responder. 2 semanas depois, Denise estava sentada na cozinha de seu apartamento com a mãe, revisando a pilha de papéis que a fundação de Raymond Hale enviara. A Iniciativa Dignidade, eles chamavam. Um programa piloto projetado para fornecer suporte financeiro de emergência para profissionais de saúde enfrentando dificuldades, com contribuições de pessoas que realmente viveram isso. Eles querem que você ajude a projetar isso, disse Dona Laverne, lendo por cima do ombro dela. Você seria consultora, bom pagamento, horários flexíveis. Eu sei.
Denise lera a oferta 17 vezes. Era tudo o que ela nunca ousara sonhar. Respeito, autonomia, um salário digno, a chance de ajudar pessoas sem se destruir no processo. Mas, sua mãe incentivou. Mas sou enfermeira, é quem eu sou. Não, querida, é o que você faz. Quem você é alguém que aparece para as pessoas quando os sistemas falham com elas. Você pode fazer isso como enfermeira, ou pode fazer consertando os sistemas. Dona Laverne apertou a mão dela. De qualquer forma, você para de colocar fogo em si mesma para manter os outros aquecidos. Denise tinha voltado ao St. Augustine na segunda-feira anterior. O hospital emitira um pedido público de desculpas, colocara um elogio formal em seu arquivo e oferecera um pequeno aumento. Tudo controle de danos, tudo muito pouco e muito tarde. Seus colegas tinham sido calorosos, apologéticos, envergonhados. Rodrigues realmente chorou, mas o trabalho parecia diferente agora. Cada protocolo que ela um dia contornara para ajudar pacientes, agora parecia uma armadilha esperando para disparar. Cada ato de compaixão carregava o peso de se perguntar se ela seria punida por isso mais tarde. Ela também estabelecera limites com a família. Quando René ligou pedindo dinheiro, Denise disse não, claramente, firmemente, sem desculpas. Quando Keisha esperou o babá grátis, Denise recusou. Quando Marcos Júnior finalmente ligou para se desculpar, ela aceitou, mas disse a ele que a confiança tinha que ser reconstruída através de ações, não palavras. Tinham sido as 2 semanas mais difíceis de sua vida. E as mais livres. Agora ela pegava na oferta de Raymond e lia mais uma vez. O pagamento era bom, melhor que enfermagem, na verdade. Os horários eram flexíveis. Ela poderia trabalhar de casa, passar tempo real com a mãe, usar sua experiência para evitar que outras pessoas sofressem como ela sofreu. Mas significava deixar a enfermagem de cabeceira, deixar os pacientes, deixar a identidade que construíra ao longo de 26 anos. O que a senhora faria, mãe? Dona Laverne sorriu. Eu me perguntaria se estou fugindo ou correndo em direção a algo. E então escolheria o que me permite dormir à noite. Denise fechou os olhos e pensou na última paciente que ajudara no St. Augustine. Uma jovem mulher negra, talvez 30 anos, que chegara com dores no peito e sem seguro. Denise passara 2 horas navegando por programas de assistência financeira, encontrando um plano de pagamento, garantindo que ela fizesse os exames cardíacos que precisava. A mulher chorara de alívio. Era por isso que Denise se tornara enfermeira. Não pelos procedimentos ou protocolos, pelo momento em que alguém se sentia visto, ajudado, acreditado. Ela poderia criar mais 1000 desses momentos consertando os sistemas que falhavam com as pessoas em primeiro lugar. Vou aceitar, disse Denise. O trabalho de consultoria. Vou ajudar a construir algo que signifique que a próxima enfermeira como eu não tenha que escolher entre sobrevivência e compaixão. Dona Laverne sorriu radiante. Estou orgulhosa de você, querida. É assustador. Coisas boas geralmente são. Naquela noite, Denise ligou para Raymond Hale e aceitou a posição. Ela deu ao St. Augustine seu aviso prévio de 2 semanas, ignorando a culpa que tentava dizer que ela estava abandonando pacientes. Ela configurou o novo plano de telefone que vinha com seu contrato de consultoria. Comprou um par de sapatos adequados para a mãe e marcou a primeira consulta com um podólogo em 3 anos. Pequenas mudanças. Práticas. Do tipo que não davam manchetes, mas reconstruíam vidas. Uma base estável de cada vez. A notícia sobre sua vindicação rodou por exatamente 1 dia antes de desaparecer no vazio digital. Sua família permaneceu distante. René e Keisha ressentidas com os limites. Marcos Júnior tentando, mas ainda aprendendo o que significava realmente aparecer. Alguns de seus colegas mantiveram contato. A maioria não. Mas Dona Laverne começou a frequentar a igreja pessoalmente de novo,
seu novo telefone carregado com a transmissão ao vivo para os dias em que ela não podia ir. Ela entrou em um grupo de estudo bíblico virtual, reconectou-se com velhos amigos, começou a sorrir mais, e Denise aprendeu algo que nunca acreditara ser possível: que aceitar ajuda não era fraqueza, que estabelecer limites não era egoísmo, e que às vezes a coisa mais forte que você podia fazer era parar de carregar pessoas que se recusavam a andar ao seu lado. 3 meses depois, a iniciativa Dignidade foi lançada em 4 hospitais de Atlanta. Na primeira semana, 17 profissionais de saúde solicitaram assistência de emergência. 14 foram aprovados. Uma era mãe solteira de 3 filhos, trabalhando como auxiliar de enfermagem, lutando para pagar o aluguel depois que o carro quebrou. Denise aprovou o pedido dela pessoalmente e enviou uma nota. Você merece dignidade. Você merece ajuda. Isso não é caridade, é justiça. Ela pensou no cartão de crédito que Raymond Hale colocara em sua mão. Nas 24 horas que quebraram sua vida e a reconstruíram em algo mais forte, mais estranho, mais honesto. Ela ainda não tinha muito dinheiro. Seu apartamento ainda era pequeno. Seu filho ainda ligava raramente. Suas irmãs ainda não entendiam. Mas ela tinha o sorriso da mãe. Tinha um trabalho que importava sem destruí-la. Tinha limites que protegiam sua paz. E tinha a prova, duramente conquistada e dolorosa, de que ela valia a pena ser salva, mesmo quando era a única disposta a entrar no fogo por si mesma. Isso era o suficiente. Isso era mais do que suficiente. Isso era tudo. Denise aprendeu que aceitar ajuda não é fraqueza, é sobrevivência. Que estabelecer limites não é egoísmo, é necessário. E que, às vezes, as pessoas que deveriam aparecer não o farão, mas isso não te torna menos digno de ser salvo. Se esta história tocou você, inscreva-se para ouvir mais histórias sobre pessoas reais lutando por dignidade em um sistema projetado para quebrá-las. Porque você não está sozinho, e você merece algo melhor.